Aqui é a Lara Silva e eu vou trazer para você as 3 perguntas mais comuns que eu recebo das pessoas que me procuram. Primeira pergunta: por que, apesar dos meus esforços para mudar de vida, tudo continua difícil e para outras pessoas parece tão fácil? Segunda: por que motivo é tão fácil materializar pensamentos negativos, mas os positivos não? Terceira: como mudar os sentimentos e pensamentos negativos? Bom, vamos lá, eu vou colocar as 3 no mesmo vídeo, justamente porque elas estão interligadas. Primeiro ponto, porque apesar dos meus esforços para mudar de vida, tudo continua difícil e para outras pessoas parece tão fácil. Então, o que que acontece? Quando a pessoa me pergunta isso, é muito possível que ela esteja vivenciando problemas em uma ou mais áreas da vida, seja de relacionamentos, de dinheiro, de trabalho. Às vezes ela até atingiu um certo sucesso profissional, mas ela não consegue ir para o próximo nível, sabe? Quando está travada ali e não vai. Parece que está muito difícil seguir adiante, ou questões de saúde, enfim. Mas a pessoa que me pergunta isso, provavelmente ela entende que os pensamentos e sentimentos negativos que ela tem são em decorrência dos problemas que ela está vivenciando. E o foco da atenção dela toda está em agir, em fazer. Ela não é um ser, ela é um fazer humano, né? Ela está aqui muito focada no fazer para tentar resolver os problemas e aí sim ela tem um pouco de paz, né? Melhorando os pensamentos e os sentimentos. Então ela está focada aqui nesses 2 pontos desse ciclo. Por outro lado, as pessoas que já estão no ciclo da facilidade, que elas percebem que a vida pode ser muito mais fácil, elas entendem que é o contrário. Não são os problemas que causam os pensamentos e sentimentos negativos, mas são justamente os pensamentos negativos, os sentimentos negativos que causam os problemas. Então, o mundo interior, que são os pensamentos e sentimentos, é o mundo das causas. E o mundo exterior, que são as ações que você toma no mundo exterior e os problemas ou resultados que você está vivenciando, é o mundo do efeito, ou seja, aqui é o reflexo do que acontece dentro de você. Então, quando a pessoa percebe que se ela quiser mudar aqui fora, ela precisa mudar aqui dentro, e que é possível ela ter pensamentos e sentimentos melhores, independentemente dos problemas que ela está enfrentando aqui fora, é uma chave que vira uma chave quase que mágica, né? Nesse momento, ela começa a perceber que a vida pode ser muito diferente. E daí que vem a próxima pergunta, né? Por que motivo, então, é tão fácil materializar os pensamentos negativos, mas não os positivos? Uma vez um cliente perguntou assim para mim: poxa, é incrível, porque eu penso, falo assim, isso de ruim vai acontecer. Ah, é certeza, é certeiro, acontece. Agora, quando eu penso, não, isso de bom vai acontecer, não acontece. Eu falei assim, mas o que está acontecendo com você? Ela era uma pessoa muito estressada, muito ativa, lidava com várias empresas, e aí ele estava sempre muito estressado, muito cansado, muito querendo resolver tudo com muita agilidade, com muita rapidez, se atropelando, e ele não percebia que todo esse estresse, toda essa canseira, toda essa ansiedade estava fazendo com que ele enchesse o reservatório do lado negativo, né? Com aquilo que ele não quer. O tempo todo ele estava se expondo a problemas, o tempo todo ele estava pensando em problemas, o tempo todo ele estava resolvendo problemas, e ele não percebia o quanto que ele estava investindo e encher o lado negativo. Agora, imagina, nessa metáfora que eu coloquei aqui, quando esse copo estiver cheio, para ele transbordar, basta uma gota. Então, por isso que às vezes a pessoa está aqui com o copo cheio, o recipiente cheio aqui do lado negativo, aí ela tem um pensamento negativo, fala assim, nossa, isso vai dar errado. E dá mesmo, porque o lado que transbordar primeiro, ele materializa. E a grande pergunta é, qual dos 2 lados que você está enchendo, né? Se você está reclamando demais, você está o tempo todo falando daquilo que você não quer.
né? Que a reclamação é isso. E está fazendo você se sentir cada vez pior. E se você está falando daquilo que você quer produzir, dos resultados que você quer atingir, dos objetivos que você deseja, de como que vai fazer para dar certo, aí sim você está enchendo o lado positivo. Só que às vezes a pessoa faz isso 5 minutos ou faz isso no máximo 1 hora no dia, o resto do dia ela está aqui no lado negativo e ela não entende por que os pensamentos positivos dela não estão se materializando. É porque existe aqui um, um reservatório do negativo que está lotado o tempo todo. E às vezes você passa aí por uma explosão de ansiedade, de raiva, de medo, de angústia, de estresse, de tristeza. É como se você esvaziasse todo esse lado positivo e enchesse aqui o lado negativo. E esse aqui, na hora que transbordar, todos os pensamentos negativos parece que vai acontecendo um atrás do outro. Vai sendo muito rápido. Aí vem a terceira pergunta. Como mudar, então, os sentimentos e pensamentos negativos? Então, para a gente mudar tanto os sentimentos quanto pensamentos e, consequentemente, mudar os resultados na nossa vida, a gente precisa de 3 elementos: vontade, conhecimento e permissão. A vontade é o que vai te dar força para você seguir, porque nem sempre vai ser fácil, né? Nem sempre vai fluir com total facilidade. Você precisa de ter vontade, força de vontade. Você tem que ter uma vontade genuína de querer mudar sentimentos e pensamentos, mesmo porque você já está no modo automático de pensar naquilo que você não quer, de reclamar daquilo que você não quer, de ter pensamentos e cultivar pensamentos e sentimentos negativos. Está no modo automático, conversar com pessoas negativas, assistir programas na TV negativo. Você está acostumado a olhar a mídia social e buscar notícias negativas. Então, se desintoxicar de tudo isso vai exigir de você muita vontade e muita consistência, tá? Então, o primeiro ponto é a vontade. O segundo ponto é o conhecimento. Fazer isso sozinho, com o conhecimento que você tem até agora, talvez é, você vai conseguir, mas vai te demandar muito esforço, né? E muito tempo. Se você tiver disponível, beleza. Mas com conhecimento, você consegue fazer com que essa curva de aprendizado ela diminua muito, que seja muito mais rápido. Né? Então, conhecimento de abordagens, de técnicas, e não só de abordagens e técnicas, mas já já eu entro nesse assunto. E o terceiro ponto, que é o mais desafiador, que é a permissão, que é quase que um ponto cego, é um ponto invisível, mas já eu te explico. Então, no primeiro ponto, no segundo ponto aqui, conhecimento, você tendo vontade de mudar, e se você quiser ter conhecimento para que isso aconteça com mais facilidade, eu reuni aqui nesse livro chamado Viver Mais Leve, como acessar mais facilidade e leveza, fluindo com a vida como ela é, mais de 30 anos aí de estudo, de experiências, falando sobre técnicas, abordagens e principalmente ajudando você a entender os sentimentos negativos, fazer as pazes com os sentimentos negativos e entendê-los não como algo que vai te confundir, mas algo que vai te guiar, inclusive quando você não estiver enxergando nada no caminho. Você vai, através dos sentimentos, se guiar na vida e aos poucos ir mudando os sentimentos, naturalmente mudando os pensamentos, porque os sentimentos eles são uns indicadores em tempo real da qualidade dos seus pensamentos. E isso eu explico direitinho dentro do livro Viver Mais Leve. Vai te ajudar muito a melhorar essa curva de aprendizado para que você consiga fazer isso com mais eficiência e mais rapidez. Mas com relação ao conhecimento, não se trata só de conhecer abordagens e técnicas para fazer com que isso seja mais rápido, não. A gente foi muito voltado para o mundo exterior. Na escola a gente aprende história, geografia, matemática, português, entende o mundo exterior, mas a gente não se vê, não se olha. Cadê o autoconhecimento? Então você precisa também entrar numa jornada de autoconhecimento. Você precisa saber quem é você, o que que você quer, que peso que você está carregando que são desnecessários, que você não precisaria estar carregando, como que você precisa se orientar, para onde que você vai, quais são os próximos passos.
E por isso mesmo eu criei a mentoria Viver Mais Leve, que vai ajudar você a passar por cada um desses passos, sabendo, partindo aí da onde você está, tendo uma noção, fazendo um mapeamento aí da onde você está, até você entender quais são os passos para onde você vai. Qual que é o objetivo dessa mentoria? É uma mentoria em grupo que vai ajudar você, entendendo o resultado que você deseja alcançar, trazer a sua atenção consciente para o que você pensa e sente e alinhar esses pensamentos e sentimentos aos resultados desejados e assim você acessar a intuição para você ter ações assertivas. Então, para quem quer desenvolver profissionalmente, para quem quer ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, para quem quer ter uma qualidade melhor nos relacionamentos, isso é incrível, porque ao invés de você ficar olhando para fora, você vai aprender a olhar para dentro, para usar essa intuição para agir de uma maneira mais assertiva. Mas por quê? Porque durante o processo, por exemplo, nesse ciclo 3 aqui, o que eu quero, você vai ativar o poder da intenção. Tem gente que não tem coragem mais de sonhar, tem gente que se sente culpado por sonhar grande, né? Então, a gente vai trabalhar essas questões dentro da mentoria, dentro desses 6 ciclos, para ajudar você a ativar de uma maneira consciente o poder da intenção, mesmo porque você precisa saber qual que é o resultado desejado, porque como é que você vai saber, como é que você vai alinhar pensamento, sentimento e ação, se você não souber onde que você quer chegar, né? Essa questão dos pesos, eu até representei aqui essa pessoa carregando peso, é muito comum as pessoas falarem para mim, nossa, estou me sentindo muito mais leve depois que eu fiz esse processo, mas eu não sabia que eu estava carregando tantos pesos. Esse ciclo 4 a gente vai trabalhar isso assim profundamente. E durante todos os ciclos, a gente vai usar uma habilidade que todo mundo tem e que a maioria das pessoas usa contra si mesmas, que é a imaginação. Como se diz, quem nunca perdeu uma noite de sono resolvendo problemas imaginários? Ou brigando com alguém na mente, né? Falando que o que devia ter falado no passado, o que devia falar no futuro, e essa conversa nunca aconteceu de fato. Então, às vezes a gente usa a imaginação para nos torturar, né? Então, quantas vezes que a imaginação faz com que você pense cada vez mais pensamentos negativos e faça com que você se sinta cada vez pior, porque o cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Então, se você está contando um filme de terror de suspense aqui na sua mente 24 horas por dia, o seu corpo está sofrendo, porque ele sente como se aquilo lá fosse real, e você está sofrendo e materializando no mundo exterior, no mundo dos efeitos, tudo aquilo de ruim que você não quer. Então, é esse o processo da mentoria. Então, ele vai te ajudar a trazer conhecimento tanto de técnicas e abordagens, mas principalmente esse autoconhecimento. E aí tem o terceiro ponto da nossa lista, que é a permissão. Então, aqui a gente tem no mundo, eu representei o mundo exterior e o mundo interior. Lembrando que para quem quer entrar no ciclo da facilidade, o mundo exterior, ou seja, o mundo do fazer, das ações e dos resultados que você deseja obter, são um reflexo do que acontece dentro do seu mundo interior, né? E esse seu mundo interior de pensamentos e sentimentos, esses pensamentos, eles vêm de uma mente que aqui eu representei em forma de iceberg, como a parte que você vê, que seja visível do iceberg, como a mínima parte que é consciente na nossa mente, sendo que a maior parte da nossa mente, ela está submersa, ela está no inconsciente ou no subconsciente. E é incrível que, às vezes, aqui estão registrados traumas, confusões que você teve quando você era criança e você se sente. Eu não tenho permissão para você seguir na vida. Por exemplo, quando você era criança, você via uma bicicleta, você via um brinquedo, e seu pai e sua mãe falavam assim: não, fica quieto, isso não é para você, isso não é para gente, porque a gente é pobre, isso aí é só para gente rica. Então, a gente ouve tantas vezes uma informação que ela vai entrando ali dentro da gente e é como se ela não desse permissão para você escolher um carro melhor, um trabalho melhor,
uma casa melhor. E ainda que você escolha, você acaba se sabotando para voltar no nível anterior. E às vezes essa permissão tem a ver com o sistema familiar, né? Aí não é só o inconsciente, o seu inconsciente, mas é o inconsciente familiar, o que envolve até os antepassados. Por exemplo, você vem de uma história de uma família muito pobre. Você é o primeiro que teve a oportunidade de estudar e de ter uma vida melhor. Mas é como se você se sentisse culpado por uma lealdade inconsciente, você fica preso às mesmas dificuldades financeiras de toda a família, porque parece que você não pode ter mais. Então, tem pessoas que chegam para mim, elas já perceberam que elas querem mudança, elas já perceberam como que o mundo interior dela é importante para que haja melhores resultados na vida, mas ela não está afim mais de perder tempo, ela cansou, ela sabe, ela cansou das dores emocionais, ela cansou de carregar tantos traumas, ela cansou de viver tantos dramas na vida, ela cansou de ter medo, ela quer resultados rápidos, ela não quer participar de um processo em grupo, como na mentoria, ela não quer simplesmente ler um livro, ela quer algo que resolva. Ela fala assim: eu quero algo que resolva, eu quero algo que. Então, vai dentro desse inconsciente, trabalha a minha permissão. Tem isso? Tem. Para essas pessoas, né, que estão nesse momento, que elas estão com muita vontade de mudar, muita vontade, uma vontade genuína, profunda, e elas estão disponíveis a fazer o que é necessário, elas estão disponíveis a investir o que é necessário para que haja mudança, mas ela quer que eu garanta o resultado para elas. Sim, na jornada Viver Mais Leve, esse é o processo feito especialmente para essas pessoas. É um processo personalizado, completo, de altíssimo padrão, que promove a mudança de vida através da mudança de pensamentos e sentimentos. Então, a gente vai transformar a sua vida de uma maneira leve, e você vai deixar para trás traumas, dores emocionais, conflitos, medos, para que você possa se transformar. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai conversar num primeiro encontro, você vai me dizer tudo aquilo que você quer mudar, tudo aquilo que não, eu queria que fosse assim, assado, e eu vou te dizer, olha, isso aqui eu posso te entregar, isso aqui não, isso aqui eu posso te entregar, a gente vai fazer um combinado. Eu vou te explicar exatamente o que é que eu posso te entregar em 6 meses. E em 6 meses eu me comprometo a entregar tudo aquilo, não importa o número de técnicas que eu vá usar, eu uso mais de 30 abordagens não convencionais, né? Não importa o número de sessões, mas eu vou entregar aquele resultado para vocês, meu comprometimento contigo, né? E aí você falou assim, mas qual que é a tua formação? Bom, eu tenho a formação tanto a educação formal, tenho doutorado e mestrado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, sou farmacêutica, trabalho com mais de 30 abordagens não convencionais, entre elas a constelação familiar, o Theta Healing, a EFT, o Reiki, o coach e muitas outras, mas por conta de eu ter nascido empata, que é uma habilidade de acessar os sentimentos da pessoa com muita facilidade, então às vezes o meu cliente ele fica até espantado, ele fala assim, você consegue expressar em palavras os meus sentimentos melhor do que eu mesmo. É porque eu tenho essa facilidade de acessar o sentimento da outra pessoa. Essa facilidade eu já nasci com ela. E por conta do treinamento que eu fiz nessas outras abordagens não convencionais, eu acabei tendo muita facilidade em acessar o inconsciente das pessoas e fazer as mudanças que são necessárias para fazer a pessoa ter permissão para ter resultados diferentes na vida. Então, para mim é muito fácil e é isso que eu ofereço dentro desse processo chamado Jornada Viver Mais Leve. E se você quiser conhecer mais o meu trabalho, entra no site larasilva.com.br, eu te aguardo lá. Então, como eu digo sempre para os meus mentorados, centra e flui.